Guerra do Ártico, episódio 6 da temporada 1. O que é Guerra do Ártico? Quem é Guerra do Ártico? O porquê, o motivo da Guerra do Ártico? Onde está acontecendo a Guerra do Ártico? Qual é o incentivo futuro e antigo da Guerra do Ártico? Bora lá comigo descobrir o mistério dessa guerra. Bom, nesse exato continente aqui, dá pra ver que não é só nesse continente, como também nesse daqui de cima. Bom, bora lá. Nesses exatos dois continentes, um país tem três regiões. E elas não são conectadas tanto por ferrovias quanto por trilhos ou etc. Nem mesmo por território. Como dá pra ver, é um pedaço em um continente totalmente isolado dos outros pedaços, outro pedaço em outro continente totalmente isolado do outro pedaço que também está naquele mesmo continente que está sem juntação com os três pedaços. Qual é a parte oficial desse país? Bom, esse país é a Lusitânia. Lusitânia é conhecido como a sua péssima geografia. Por quê? Porque as duas partes que estão desconectadas do seu território oficial, que é aquela que está em outro continente, o continente acima do continente de baixo, bom, nessa região é muito congelado e está entre os desertos áridos de neve, que são extremamente congelados, e todos os países que têm um pedaço dessa crosta basicamente são meio que não muito desenvolvidos. Mas isso se deve ao fato de essa crosta ser muito gelada, literalmente ela é tão gelada que acaba atrapalhando o desenvolvimento do país. Aquela região é daquele país, ele pode fazer o que ele quiser com aquela região, mas ele não consegue afetar a geografia, porque a geografia é do clima. E se ele não consegue afetar ela, ele não consegue afetar o seu território ou a influência nesse território. Enfim, vocês entenderam. É tipo o Canadá, boa parte do território dele é gelado e boa parte fica perto da costa dos Estados Unidos, que é mais tropical, porque o resto que é congelado não tem como alterar. E tem como fazer uma variedade de coisas lá, porque ele é o segundo maior continente do mundo. Quer dizer, país. Só que não tem como fazer nada praticamente lá. Enfim, vocês entenderam o que eu falei, né? Então, essa é uma das partes oficiais, porque tem duas partes oficiais. Ou seja, duas capitais diferentes. Bom, uma aqui e outra aqui. Aqui no sul, um pouquinho longe da crosta, perto do Rio Vermelho, ela fica num deserto árido, muito quente. E a outra parte que está mais ao extremo norte também fica nesse deserto. E pelo fato de todas as localizações delas estar em rios que são totalmente uma corrente forte e que tem prestígios de alagação, ela tem uma péssima geografia. Mas a Guerra do Ártico está acontecendo porque há muito tempo, lá na história de Lusitânia, inclusive eu fiz um vídeo falando da história de Lusitânia, vão lá ver. Lá na história dela, ela já foi um país colonial, ela já colonizou o primeiro, segundo e até terceiro mundo. Bom, na época que ela era um país colonial, ela até tinha uma boa geografia, mas só porque ela ficava com o território de países que tinham boas geografias. E quando esses países que eram colônias dela ganharam independência, basicamente, eles ganharam independência, mas as áreas dela que ela não tinha e ela ganhou quando ela começou a colonizar, não ganhou independência. Tanto que outros países começaram a colonizar esses continentes e aí eles ganharam independências. Mas as áreas que não ganharam independência dela acabaram que ficaram perdidas entre outros países e não conectam com outras partes. E é por isso que estão querendo fazer um movimento separatista na Lusitânia. Sim,
um monte de países estão virando aliados para separar essas regiões lusitanas. Um exemplo é essa região aqui. Ela está sendo muito apoiada por esse país, por esse outro país e até por esse país. E com essa apoiação, eles não estão só incentivando a ela ganhar independência, como eles também estão querendo ela como parceiro de negócios pelo fato do gelo salgado da costa dessa região ser muito caro. Então, basicamente, os países, além de estar ajudando na independência dessas regiões, também estão apoiando e até fazendo tratados para virarem parceiros comerciais. E aí que chega o conflito. Lusitânia não quer deixar de jeito nenhum esses países independentes, porque são regiões dela que ela ganhou quando ela estava começando a colonizar. Só que aquelas regiões são tipo uma Alasca dela. Então ela não quer dar independência. E aí que tá quase ao colapso. Um monte de países estão começando a invadir Lusitânia, estão pegando regiões de Lusitânia, estão deixando independente, estão apoiando, fazendo tratados e várias outras coisas só para dar independência essas regiões. E aí que chega a Guerra do Ártico. 19 países dos que já são independentes atualmente estão envolvidos contra um país só, tentando dar independência a mais países com essas regiões que ela colonizou e que não querem dar independência. Só que isso tá acontecendo, tá gerando uma guerra tão violenta, mas tão violenta, que uma das partes que Lusitânia colonizou e ganhou independência, e que faz fronteira com uma das regiões que Lusitânia também ganhou na colonização, que não é independente, tá começando a basicamente invadir ou anexar ou fazer algo em Lusitânia. E aí que estamos quase a uma terceira guerra mundial. E essa guerra vai ser provocada e a culpa vai ser caída totalmente em Lusitânia. Porque quando ela começou a colonizar, ela colonizou, deixou países independentes, mas essas regiões ela queria que fosse território oficial dela. Só que essas regiões têm capitais, idiomas diferentes, cultura diferente e não se conectam com o outro lado do país. E as regiões que ela colonizou e ganharam independência estão começando também a apoiar isso, e aí tá fazendo uma guerra em torno dessas regiões de Lusitânia. Mas bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falou, até a próxima e fui! Quando a terceira guerra iniciar, eu aviso a vocês.